A gente continua já com a pauta de acne com a dermatologista Luciana Passoni. E agora, na nossa salinha de estar, nós estamos com a Andréa Gomes, empresária, coach e palestrante na área de vendas e motivação, e a Fabiana Couto, que é consultora, blogueira e palestrante na área de saúde e qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho do livro, como surgiu a ideia. Nós já demos uma pincelada aí na abertura do programa. Então, 10 mulheres com histórias de vidas diferentes, porém semelhantes em algum aspecto, se juntaram para escrever esse livro. E que ele sirva, essa é a intenção de vocês, está aí o livro, que ele sirva de inspiração para outras mulheres. Vocês, o que vocês destacaram como a história de vocês para inspirar? O que vocês trouxeram, agregaram para o livro? Bom, quando era criança, eu passei pelo desafio de conviver com os pais separados. Só que no meu caso, e na época que foi, eu já tenho 46 anos, na época eu tinha 11 anos, os filhos ficaram com o pai. Então, naquela época, isso já não era comum. Sim. Não é comum hoje, não era comum na época. Então, eu acabei ficando em casa, cuidei dos meus irmãos, e aí eu tive muita dificuldade de conciliar aquela responsabilidade, que para uma criança era muito, com o estudo. Com o tempo, você vai sendo pouco estimulada a estudar para isso. Mas eu não, eu queria ser diferente, eu queria estudar, queria fazer faculdade. Eu tinha certeza que eu ia conseguir chegar além do que aquelas perspectivas me mostravam. Então, teve muitos momentos que eu pensei em desistir, mas em nenhum deles eu me permiti desistir. E aí eu construí uma história da qual eu pudesse me orgulhar. E foi naquele momento que eu resolvi ser protagonista da minha vida. É muito legal. Ô, Fabiana, eu acho que é interessante a gente destacar aqui também, isso para homens e mulheres, mas especialmente para as mulheres, o quanto você pode mudar a sua história em algum momento. Porque não é todo mundo que nasce no ambiente familiar que gostaria, às vezes nasce num ambiente de drogas, de briga, de alcoolismo, de incompatibilidades, né, entre os pais, separação, como no teu caso, irmãos problemáticos. Então, nem sempre a gente nasce num ambiente que talvez fosse o nosso maior desejo depois de adultos. Mas que importante você saber que a partir de você as coisas podem ser diferentes, né? Que você pode mudar o seu destino de vida, as coisas que estão por vir. A partir de você as coisas podem acontecer, não é, Fabiana? Nossa, lindo isso que você falou e me fez pensar que a história da flor de lótus é justamente isso, ela nasce do lodo, né? Sim. De toda aquela condição adversa, nasce uma flor maravilhosa. E é isso que a gente traz nesse livro. No meu caso, minha maior adversidade veio de um diagnóstico, né? Aos 13 anos de idade, eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1, uma condição de difícil controle, né? Então, precisava fazer constantemente as medições de glicemia, as aplicações de insulina. E eu, na época, não tinha ali a consciência de que eu precisava ser agente de transformação da minha própria vida justamente para cultivar o meu maior bem, que é a minha saúde, é o nosso maior bem. Sim. Só que muitas vezes a gente não valoriza isso até que alguma coisa acontece e a gente tem esse despertar. E nessa trajetória eu percebi que a saúde emocional é fundamental para a saúde de uma forma geral, para a saúde física. Sim. Então, por isso que eu fui buscar esse conhecimento em coaching, em psicologia, para poder me ajudar. E hoje em dia eu trabalho, né? Eu tenho um movimento que se chama Diva Bética. Eu fiz essa troca da palavra porque eu realmente incito essa aceitação, esse amor próprio, para que as pessoas elas tenham essa visão de si mesmas e do potencial que elas têm de viverem uma vida plena e muito feliz, apesar das adversidades ou por causa delas. Muitas vezes é por causa das adversidades que nós nos transformamos. Sim, e é disso que esse livro fala e a história da Andréa também. Na verdade, assim, todos passamos por desafios, né? E quando a gente avalia a mulher nesse período atual, um pouco mais, porque ela tem menos exemplos
né? É difícil você seguir o exemplo da sua bisavó, da sua avó, talvez da sua mãe, ainda assim, com algumas exceções, porque elas são de uma outra geração. Essa geração que a mulher foi mesmo para o mercado de trabalho e é comandante, né, do teu trabalho, dos teus filhos, da tua casa, do teu relacionamento. Quantas vezes a gente brinca, puxa, ela é o homem da relação, né? Muitas vezes. E eu acho que existe uma linha muito tênue aí entre perder a feminilidade, entre ser firme, mas não se masculinizar, entre não competir com o seu parceiro e não ser um transtorno dentro da tua casa, né? Não trazer aborrecimentos para o teu lar por conta dessa personalidade firme, que muitas vezes a gente tem que ter no mercado de trabalho, mas quando você leva isso para a tua vida pessoal, opa, não dou certo com ninguém, meu casamento está indo de mal a pior, tal. Então, na opinião de vocês, André e Fabiana, qual é hoje o maior desafio da mulher? Tanto das suas parceiras aí do livro, quanto de mulheres reais que vocês encontram no dia a dia. O que elas mais reclamam? O que é hoje o mais desafiador para elas, na opinião de vocês? Eu acho que, nossa, você abordou, deu uma perspectiva extraordinária, porque é bem isso mesmo. E eu vou falar, inclusive, por mim. Porque hoje eu tenho a minha empresa, mas eu já trabalhei em outras empresas e acho que a maior dificuldade é você entrar dentro desse mercado, principalmente quando você está no mercado de trabalho muito masculinizado, onde você encontra mais homens exercendo aquela função do que mulheres, você esquece de que você é mulher e que você está ali porque você é diferente, você tem competências e habilidades diferentes. Então, você entra naquele jogo da competição com o homem. E aí a gente é pressionado para ser muito melhor no trabalho como qualquer outro, mas mais ainda porque você se sente na obrigação de ter que provar de que vale a pena estar ali. E aconteceu comigo, deve ter acontecido com outras, e deve acontecer isso com frequência com outras mulheres. Aliás, eu costumo dizer que esse livro, a primeira pessoa que ele transformou fui eu. A gente sempre fala isso, né, Fabi? Depois do lançamento a gente estava combinando. Para você ter ideia, o meu primeiro batom, eu fui usar quando eu tinha 38 anos de idade. Sério? Verdade. E foi a Cristina, que eu menciono no livro, inclusive, que me deu um batom. E ela falou, não, chega, a partir de agora você vai começar a usar batom. Eu trabalhava num ambiente extremamente masculino e aí eu acabei esquecendo que eu era mulher. E, na verdade, eu não queria chamar a atenção para ser mulher. Sim. Eu me vestia... isso às vezes atrapalha, né, no mercado de trabalho. Isso pode atrapalhar. E aí eu me vestia como um homem, de terninho, sem batom, sem maquiagem. Então, você vê que acho que é a maior dificuldade, é você se manter no salto, linda, maravilhosa, e no salão, né? Se cuidar de você, ir numa academia, manter a casa em ordem, os filhos na escola, o trabalho impecável, batendo metas e cumprindo todas as exigências. E na verdade isso nos faz cada vez mais fortes e dependendo do tipo de parceiro, você pode enfraquecer o parceiro, porque à medida que um se fortalece, o outro se enfraquece. Isso é um problema dos dias atuais. Já a Fabiana e a Luciana vão dar a opinião delas sobre o assunto também, mas vamos dar uma olhadinha no lançamento do livro, como foi? Roda aí. Que legal. Parabéns, viu? Parabéns a vocês, as outras autoras. Eu sei que diz que quando a gente escreve um livro é como ter um filho, no sentido de expectativas, de realização e de amor quando tudo acontece, né? Parabéns. Doutora Luciana, me conte sobre esse papo que nós estamos aqui de homens, mulheres, de versatilidade. Você é uma doutora, bem-sucedida, jovem, bonita. Como é que você adequa isso à sua vida ou até as pacientes que vão até você? Porque eu imagino que todo médico deva ter um pouquinho de psicólogo dentro. O que você acha que é o grande desafio da mulher nos dias atuais?
Olha, Amanda, eu estava até ouvindo, né, a entrevista com as meninas e eu estava lembrando de muita coisa. Quando eu me formei, eu me formei com 23 anos, médica, e eu tinha tanta carinha de criança que as pessoas não me levavam a sério. Porque mulher, com uma cara de menina, eu era magrinha e né, aquele rostinho, olho claro, ninguém me levava a sério. Eu estava nos plantões de UTI, porque eu já entrei na minha residência, e as pessoas falavam assim, ela vai me atender? Meu Deus, Deus me livre, essa pessoa não pode me atender. Então, tem um preconceito, sim. Meus amigos com cara de novinhos, os homens, eles não tiveram esse problema. Então, mulher, eu tive esse problema. Mas eu vim de uma família que sempre me encorajou demais a estudar, a ser a primeira aluna da sala. Meu pai sempre falou pra mim, não precisa casar e ter filho se não quiser, mas seja melhor no que você faz. E eu sempre levei isso muito a sério, né? Muito, muito mesmo. E você se casou e teve filhos ou seguiu mais para a área profissional? Me casei, mas ainda não tenho filho. Tenho minha filha pet, só. E a minha bebê, mas ainda tem não esse tenho objetivo? filhos. Quer ter futuramente? Eu penso em ter, sim, mas não agora. Tá. Né? Eu tô com 33 anos e minha profissão, ela me exige demais nos congressos. Eu dou algumas aulas fora, então eu não consigo ainda pensar em encaixar uma criança na minha vida. Fabiana, quando a gente fala desses desafios femininos, a maternidade é é um dos assuntos que mais aparece, né? Porque como a mulher hoje se banca, e quando eu digo essa palavra é em todos os sentidos, parar para ter filho, né? Se você não tem um parceiro que te traz uma estabilidade, que você pode aí parar uns 2 aninhos da tua vida, porque por mais que a gente diga, não, teve filho, a vida segue normal, mais ou menos. Você pode ter uma gravidez de risco e ter que ficar de repouso, né? Você pode ter um filho com alguns cuidados especiais, além dos que já são os naturais. Muita coisa pode acontecer. Como é que você vê isso também é um desafio para a mulher hoje? Ser ou não mãe, em que momento? Com certeza. Puxa vida, ficou tarde. Eu tô com 37 anos e eu ainda não sou mãe. Então porque por vários fatores. Um deles porque eu não tinha encontrado ainda o parceiro ideal. Hoje eu considero que sim. Porque essa parceria é fundamental. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que esse equilíbrio, de forma geral, na nossa vida, é algo que falta. Porque a mulher tende, um pouco pelo que a Andréia falou, da gente ter que se provar, né? Da gente estar num mercado que é predominantemente masculino, né? Que ainda o homem é mais valorizado. A gente tende a querer dar tudo que a gente tem. E eu acho que é um perfil de mulher também. A mulher é uma pessoa intensa, ela tende a se doar mais ao outro e cuidar menos de si mesma, né? Então, quando vem um filho, ela fala, nossa, acabou aqui a minha vida e começou uma vida totalmente dedicada a esse ser. E eu acho que eu aprendi isso com o meu diagnóstico. É preciso ter equilíbrio na vida, porque o bebê também precisa de uma mãe saudável, em uma condição boa, né? Num estado bom físico, psíquico, para que ela possa ser o melhor que ela puder ser. E isso também no relacionamento com o marido, o namorado, a gente estava conversando, né? Poxa, será que o marido, o namorado não tem ciúmes? Porque a gente viaja muito e tal. Sim. Mas, na verdade, tem que ter essa conversa, tem que ter esse diálogo e tem que ter parceria. Tem que ter parceria. Então, assim, quando eu tô com meu namorado, eu tento me dedicar àquele momento a ser bastante consciente de que aquele tempo é dedicado a ele e quando eu tô aqui, em cada lugar que eu estou, eu tento estar plenamente, porque isso faz a diferença também, né? Sem dúvida, mas a mensagem que ela deixa para você que está em casa é muito importante, seja você homem ou mulher, estar presente, né? No tempo presente, viver aquilo de verdade. Você está brincando com o teu filho? Larga o celular um pouco, coisas de trabalho, espera um pouquinho, brinca com o teu filho. Daqui 15 minutos você faz uma outra coisa. Está fazendo uma coisa de trabalho? Concentra ali, quer dizer, eu acho que hoje, em virtude de redes sociais e de tantas coisas que nos distraem, a gente perde, inclusive, o direcionamento de foco mesmo, né? Sim. Você fica, às vezes, passa a tua vida distraída com muita coisa e diz, espera aí, cadê meu sonho que eu ia realizar? Mas aí eu entrei em outro trabalho, aí a vida fez assim, e as distrações que o dia a dia te traz realmente te distancia cada vez mais do seu sonho. Olha, a gente continua o papo daqui a pouquinho, nós vamos falar também na volta do intervalo com a doutora sobre acne. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente, tá? Intervalo, te espero na volta, até já.